joga fora a sujeira do nosso coração. Essa é uma grande bênção da salvação. Quando nós somos salvos, Cristo joga fora a sujeira do nosso peito. É isso que Ele faz. Mas Ele não para por aí. Cristo poderia simplesmente nos purificar. Cristo poderia simplesmente nos tornar, nos dar de presente acesso ao céu. E isso seria maravilhoso demais. Tudo isso seria fantástico, seria muito mais do que nós merecemos. Mas a graça de Cristo vai além. Nos dá muitas outras bênçãos da salvação. Ele nos faz filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma bênção da salvação. A adoção de filhos. Ele nos torna participantes do seu projeto de salvação da humanidade. Bênção da salvação. Ele nos faz nos relacionar com Deus. Ir para o céu é diferente de se relacionar com Deus, né? São coisas diferentes. Mas ele vai além, Ele nos dá muito mais coisas. E dentre essas coisas, existem algumas que Paulo achou importante dizer na sua segunda carta aos Coríntios, para que o povo tivesse uma compreensão melhor daquilo que Deus espera que nós façamos, para aquilo que Deus espera que sua igreja faça. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi uma carta bem interessante, porque Paulo tinha passado naquela cidade algumas vezes, tinha tirado várias dúvidas na sua primeira carta, mas alguns outros falsos mestres estavam indo para lá, e para ganhar notoriedade entre a igreja de Corinto, eles começaram a falar algumas mentiras a respeito da pessoa de Paulo, diminuindo a pessoa de Paulo, questionando o apostolado dele, questionando o caráter dele, para que o evangelho que eles estavam pregando, que não é o evangelho, pudesse ganhar notoriedade. Então Paulo escreve essa carta fazendo uma defesa de si mesmo e defendendo contra algumas doutrinas que estes falsos mestres estavam pregando. E dentre essas doutrinas, Paulo achou importante o povo saber quais eram algumas das bênçãos da salvação, para que o povo soubesse o que Deus esperava deles. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. 2 Coríntios 5, 14 a 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 21. Eu vou fazer a leitura, a minha versão é a revista e atualizada, e eu gostaria de pedir para os irmãos me acompanharem. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, engrandecer e bendizer, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado por tua palavra, porque o Senhor fala conosco, e pedimos que o Senhor esteja presente aqui em nosso meio, nos dando a graça necessária para que possamos ouvir a tua voz, aprender a tua palavra
e sermos transformados por ela. Nos ajude a viver de acordo com a bênção adquirida por Cristo, por nós na cruz. E para que possamos viver nele e desfrutarmos e honrarmos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, Cristo, ele fez algo muito grande por nós. Ele demonstrou muito amor por nós. O próprio Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então, esse amor de Cristo, demonstrado por nós na cruz, mesmo nós sendo indignos, ele é tão grande que Paulo diz que nos deve causar o constrangimento. Esse amor nos constrange, né? A palavra grega dá a ideia de nos empurra, nos impulsiona. É um amor que é tão grande que nós somos levados a fazer algo, a viver algo, a ser algo, né? Somos levados a isso. Eu tive dificuldade em pensar que palavra usar para expressar essa noção. Eu estava querendo dizer que esse amor nos força a fazer algo, mas não é essa a ideia, não é uma ideia de um ditador que impõe isso, mas é um amor tão grande que nos leva, não tem como fazer outra coisa. Ele nos atrai, exatamente, gentilmente, ele nos atrai. Mas já aconteceu de alguém te fazer alguma coisa maravilhosa? Alguém te ajuda tanto, você, por exemplo, está num lugar longe, um lugar afastado, e aí, não sei, o seu carro quebra, acaba a gasolina, e aí você tem que ligar para alguém e falar assim, me socorre aqui, por favor, eu estou aqui, e essa pessoa vai lá e se doa por você, e te ajuda, te dá carona, compra gasolina, não sei, conserta o seu carro, faz tudo isso de graça para você. E aí, depois, essa pessoa vem e chega para você e pede uma coisa simples. Pede uma coisa bem simples. Sabe aquela sensação de, não tem como negar aquilo. Não tem como, eu preciso fazer. E você faz isso feliz. Você faz isso feliz. Você não faz isso se sentindo obrigado a fazer. Você faz isso feliz porque aquela pessoa o constrangeu a fazer isso. O amor de Cristo nos constrange. E ele nos constrange quando nós olhamos para esse amor e vemos que um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo lá na cruz levou sobre si a nossa transgressão. E quando ele morreu em favor de nós, ele morreu em nosso lugar, ele sofreu a nossa punição, que era cabida a nós, ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago. E quando nós entendemos isso de fato, nós nos sentimos constrangidos em responder a Cristo em alguma coisa. Nós nos sentimos constrangidos diante deste amor. E diante desta grande demonstração de amor, durante esse processo, né, de demonstração de amor, Cristo conquistou coisas valiosas para nós. E o texto aqui está em ordem diferente, mas por questões pedagógicas eu vou inverter aqui as coisas. A primeira coisa que ele fez por nós é que ele nos deu de presente uma nova criação. O versículo 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos nova criatura. Uma forma boa de interpretar esta palavra, esse trecho, é dizer que nós somos nova criação de Deus. Eu vou explicar por quê. Dizer que nós somos nova criatura pode significar alguma coisa que seja menor àquilo que o texto quer dizer. Por exemplo, quando você fala que eu sou uma nova criatura de Deus, eu posso ter me transformado, em vez de ser um ser humano, uma varinha mágica foi lá, me transformei num sapo, né? Eu sou uma nova criatura. Um sapo é uma criatura, um ser humano é uma criatura, então mudou de espécie. Não é isso que o texto quer dizer. A palavra aqui traduzida como nova criatura é a mesma palavra quando se refere ao que Deus fez lá em Gênesis 1. Existem duas criações de Deus, duas criações. A primeira criação, a de Gênesis. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Estou entendendo? Isso é criação de Deus, essa é a primeira criação de Deus.
Adão foi criado nessa primeira criação, e todos nós fomos criados de acordo com essa primeira criação. Mas, um dia, haverá um novo céu e uma nova terra. Nós aguardamos esse dia, quando Deus vai refazer a sua criação. Ele vai criar de novo, Ele vai fazer de uma substância nova, uma substância incorruptível, de uma forma onde não vai acabar, não vai ter fim, as coisas vão ser para sempre. Nós seremos refeitos nessa criação. Nós teremos um novo corpo que não poderá pecar mais, um corpo que não tem fome, não tem sede, é um corpo que não é sujeito ao pecado. Essa é a segunda criação de Deus, a criação definitiva, vamos chamar ela assim. Mas, apesar de aguardarmos que isso aconteça no futuro, existem aspectos dos quais hoje você e eu já temos acesso. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você tem acesso ao amor incondicional demonstrado por Cristo na cruz, que nos constrange, eu e você já somos nova criatura. Olha que coisa fantástica! Nós somos nova criação de Deus. Somos feitos de um material diferente. Nosso espírito não é mais o mesmo. Espírito novo porém em vocês. Lembra lá Ezequiel 11? Espírito novo colocarei em vocês. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um novo coração, coração de carne, para que obedeçam os meus estatutos. Vocês serão meu povo e eu serei o teu Deus. Mas aqueles cujo pecado, vocês encontram, aqueles cujos se comprazem nos seus pecados, farei cair sobre vocês as suas próprias transgressões. Ezequiel capítulo 11. Irmãos, nós somos nova criatura, alguma coisa aconteceu. Agora, nós temos um espírito novo em nós, e esse espírito é parte da essência do próprio Deus, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos diferentes agora. Nós não temos mais aquele coração de pedra, aquele coração obstinado, nós temos capacidade de falar não para o pecado. Você é crente? Você é salvo? Você é filho de Deus? Você não tem mais, você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não manda mais na sua vida. Você tem capacitação sobrenatural para falar não para o pecado. O diabo pode chegar para você e tentar te convencer de que você precisa fazer algumas coisas, de que você precisa fazer isso, fazer aquilo. Mentira dele, você não precisa. Você é nova criação de Deus. Claro, desfrutaremos dessa nova criação de forma plena na vinda de Cristo, quando alguns de nós seremos levados, com Ele nos céus, para que, e de um piscar de olhos, no piscar de olhos, seremos refeitos, seremos recriados na nossa parte física, ou então outros de nós, quem sabe, estaremos teremos mortos e então ressurgiremos com Cristo naquele momento, para essa nova criação. Mas eu e você já somos nova criatura de Deus. Irmãos, isso é tão lindo da parte de Deus, porque Deus ele não é um Deus que gosta de restauração. A gente costuma pedir para Deus restaurar isso, restaurar aquilo, mas Deus tem tão mais para nós, né? Ele não quer nos restaurar, Ele quer fazer de novo, Ele quer criar de novo. Uma essência nova, um material novo, não é colocar Durepox no cantinho e passar uma tinta por cima. Ele quer fazer do zero. Deus tem muito mais para nós, muito mais para nós. E eu e você, a partir do momento que somos salvos, nós somos nova criatura, nós temos uma nova vida. E essa vida, o texto diz que deve ser vivida para Ele. Ele diz no versículo 15, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa nova vida foi feita para ser vivida com Ele. E a partir do momento que nós temos essa nova vida, nós ganhamos uma outra coisa. Nós ganhamos o fato de sermos nova criação, e junto com a nova criação ganhamos também uma nova visão. Ganhamos uma nova forma de enxergar as coisas. Nós não mais vemos as pessoas numa perspectiva humana. Nós vemos as pessoas numa perspectiva divina.
Nós não vemos mais o dinheiro numa perspectiva humana. Nós vemos o dinheiro numa perspectiva divina. Nós não vemos mais a política, nós não vemos mais os nossos problemas, nós não vemos mais as dificuldades, as provações, as tentações numa perspectiva humana, nós vemos na perspectiva divina. Nós ganhamos uma nova visão. O texto diz, no versículo 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não olhamos mais as pessoas segundo a carne. O texto continua, já agora não o conhecemos desse modo. O texto está dizendo que nós devemos olhar, a partir do momento que somos nascidos de Deus, nós olhamos até a Cristo, numa perspectiva humana. Paulo sabia o que ele estava falando, porque ele durante muitos anos, ele olhava a Cristo numa perspectiva humana. Ele o perseguiu durante muitos anos, não foi? Ele diz que ele olhava a Cristo segundo a carne. Quem era Cristo segundo a carne no ponto de vista de um judeu do primeiro século? Cristo era um agitador. Cristo era aquele que se dizia Deus. Olha que blasfêmia, né? Ele falava que ele era Deus. Cristo era aquele que olhava para os grandes profetas do Antigo Testamento, para Isaías, para Moisés, e falava assim: hoje se cumpriram essas profecias em mim. Olha que pretensão. Olha que pretensão. Então, o Cristo segundo a carne, ele era uma pessoa digna de morte. E foi por ver Cristo segundo a carne que os judeus o mataram. Por outro lado, Paulo, a caminho de Damasco, alguma coisa aconteceu com ele. Ele se tornou, ele viu a Cristo, e ali naqueles dias ele o conheceu e se tornou nova criação de Deus. E então ele não via mais a Cristo segundo a carne, ele via Cristo no ponto de vista divino. Quem é Cristo no ponto de vista divino? Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. Esse é o Cristo no ponto de vista de Deus. Qual dos dois Cristos você conhece, né? Às vezes você fala assim: eu acredito em Jesus. Eu acredito, claro, que Ele veio, que ele curou as pessoas. Eu acredito em todas essas coisas. Mas nós precisamos vê-lo no ponto de vista do Espírito. Nós precisamos olhar para Cristo e vê-lo como Senhor de nossas vidas. É diferente. E nós devemos não apenas olhar a Cristo, mas quando nós recebemos essa nova visão, essa nova forma de ver as coisas, nós passamos a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Quando nós olhamos para as pessoas de um ponto de vista carnal, nós podemos cometer erros graves. O primeiro erro que nós podemos cometer é dar glórias a pessoas que não merecem glória. Quando você olha, sabe como você percebe se você tem tido essa visão que foi adquirida por Cristo, por você lá na cruz? É só se perguntar: quem são seus heróis? Quem são seus ídolos, né? Vamos colocar assim, ídolo no sentido de herói, né? Vamos, não estou falando ídolo de adoração. Quem são seus ídolos? Aquelas pessoas que você admira. Essas pessoas que você admira são talvez um cantor conhecido. Você se sentiria, se encontrasse essa pessoa, você se sentiria, entusiasmado, e você quer dar um abraço nessa pessoa, e você gosta ali, e você admira aquela pessoa. Você não sabe quem essa pessoa é. Você não sabe se esse cantor agride a sua esposa, por exemplo. Você não sabe se ele é viciado em alguma droga. Você não sabe. Você não sabe se ele é crente. Você, no ponto de vista humano, você pode se enganar, e você pode dar glórias que não pertencem àquela pessoa. Por outro lado também, você pode deixar de dar glórias a pessoas que merecem essa glória. Paulo era um desses, né? Ele estava experimentando isso. Um apóstolo de Deus, chamado pelo próprio Cristo. Ele estava, porque os coríntios estavam vendo ele de uma forma humana. E quem era Paulo no ponto de vista humano? Era alguém perseguido, era alguém que tentavam matar ele, tentavam prendê-lo. Talvez, no ponto de vista humano, Paulo não era ninguém. Então, ao ver Paulo no ponto de vista humano, ele deixava de receber aquela glória que é comum a alguém que é de fato filho de Deus. Eu não estou falando glória, uma glória que é devida a Deus. Eu estou falando até mesmo essa aceitação de ouvir a palavra, de buscar ouvir essa pessoa, a mensagem dessa pessoa. Paulo estava sendo desacreditado porque eles estavam o olhando de um ponto de vista carnal.
Sabe, olha para você. Você tem olhado as pessoas como Cristo olha? Ou você tem olhado as pessoas como as pessoas olham? Cristo, quando ele olhava as pessoas, ele tinha compaixão dessas pessoas. E vendo Cristo as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e perdidas como ovelhas sem pastor. Você olha as pessoas, você tem compaixão dessas pessoas? Você tem buscado maneiras de fato suprir as necessidades dessas pessoas? Você se importa a ponto de fazer alguma coisa a respeito disso? Se você tem dificuldade em olhar com compaixão para algumas pessoas, você não tem olhado essas pessoas do ponto de vista que Deus espera no céu. Com a bênção da salvação, nós ganhamos primeiro nova criação, ganhamos também uma nova visão de Deus. Nós passamos a olhar as coisas da forma que Ele olha. E a terceira e última coisa que nós recebemos no ato da nossa salvação, nós podemos encontrar de maneira muito clara no versículo 18 em diante. Paulo explica: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Tudo o que provém de Deus? As bênçãos da salvação, é isso que ele está falando. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele está falando aqui que junto no momento da salvação nós temos uma verdade dupla. Você é reconciliado com Deus, e essa é uma bênção da salvação também. Você é reconciliado com Deus, você é inimigo de Deus e agora está no amigo dele. Mas também recebe o ministério da reconciliação. Ontem nós contamos nosso testemunho e foi justamente esse texto que Deus usou para que eu entregasse minha vida para Ele. Todos os crentes têm o ministério da reconciliação. Todos nós somos responsáveis para que as pessoas que estão em nosso redor conheçam e reconheçam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A responsabilidade da pregação do Evangelho não é do missionário, ou também é do missionário, mas não é unicamente dele. A responsabilidade da pregação do Evangelho não é do pastor, ou também é do pastor, mas não é unicamente dele. A responsabilidade da pregação do Evangelho é sua. Ou melhor, vou ser bem específico aqui, é dos crentes, genuínos. Todos os que foram reconciliados têm o ministério da reconciliação. Junto com a nova criação, junto com a nova visão, recebemos uma nova missão. Nos tornamos missionários de Deus, no sentido de que temos uma missão a fazer. Qual é essa missão? Nós já vimos que essa missão é a missão da reconciliação. Como nós fazemos isso? Versículo 19, ele vai explicar isso melhor. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, ou no momento em que Cristo entregou-se por nós ali na cruz, Cristo estava levando sobre si o nosso pecado, e então, quando nós cremos nele, Deus não imputa em nós o nosso pecado. Imputar é colocar ali, é abrir uma caixa e colocar dentro ali. Deus não, o texto quer dizer que Deus não leva em conta o nosso pecado. Deus não coloca sobre nós a culpa que é devida ao pecado que está em nós. Está entendendo isso? Deus não coloca em nós a punição, a necessidade de punição do nosso próprio pecado, porque o nosso pecado foi imputado em Cristo. E Cristo na cruz sofreu essa punição já. Então nós não precisamos mais sermos mortos. O salário do pecado é a morte, mas nós não precisamos mais ser mortos quando cremos em Jesus, porque daí o nosso pecado é levado sobre Ele, e lá na cruz Ele já pagou o preço. Então nós temos acesso à nova criação e à nova visão. Mas nesse momento, mas Cristo não parou por aí. Ele poderia ter simplesmente parado, mas Cristo também nos torna participantes do seu projeto de salvação para a humanidade. Ele diz que Ele confiou a palavra da reconciliação a nós. Em primeiro lugar, sabemos que essa reconciliação é dada por meio da palavra. Existe uma palavra da reconciliação. Essa palavra, nós demos até um nome para essa palavra, se chama o Evangelho. O que nós precisamos fazer?
precisamos pregar o Evangelho. E é uma coisa muito interessante o fato de que Deus nos dá o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Ele nos dá acesso à glória de Deus. Eu vou explicar isso. A obra é de Deus, certo? A glória da salvação pertence a quem? A Ele, certo? Ele que nos salva. A obra é dele. Mas ele deixa uma porcentagemzinha ali para eu e você fazermos parte, para que possamos nos alegrar dele, para que possamos participar, sermos cooperadores dele. Esse é um privilégio muito grande. E agora o versículo 20 continua: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o nosso intermédio. Agora que somos ministros da reconciliação, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Paulo usou essa palavra embaixadores, e essa palavra é uma palavra muito, muito, muito rica em seu significado. Paulo traz aqui um mar de cultura, né, que você precisa entender um pouco da cultura da época para que possamos entender o que era um embaixador de fato. Hoje nós temos embaixadores aqui, mas o embaixador naquela época era algo ainda mais rico. Eu vou explicar. Paulo vivia debaixo do Império Romano. O Império Romano era um império muito grande, e eles iam conquistando os povos, e eles guerreavam contra esses povos, né? E eles tornavam esses povos parte do seu império, e esses impérios, esses povos, na verdade, tinham que pagar impostos a César, que os tornavam cada vez mais ricos, e assim o império crescia. Só que alguns desses povos, eles não se sujeitavam de maneira pacífica. Eles faziam questão de se revoltar o tempo todo, faziam guerra o tempo todo, guerrilhas. Eles não se submetiam ao governo do imperador. Os judeus eram desses, né? Tinha alguns que várias revoltas ali, revoltas de Macabeus, né? Os zelotes ali, inclusive Simão Pedro era um zelote, era um desses revolucionários que queriam levantar a bandeira contra o imperador. E tinha duas formas de governo, então. Aos lugares que se submetiam de forma pacífica, né? Depois de terem sido destruídos, mas a partir daí seria pacífico. Eles respondiam ao Senado. Então tinha um grupo de líderes políticos que decidiam em nome do império com relação às questões do dia a dia do povo. Mas a estes que eles não respeitavam o imperador, esses que eram revoltados aí, eles respondiam diretamente ao imperador. Só que o imperador era um só. Então ele nomeava embaixadores, que eram enviados para esses locais para poder tomar as decisões. Esses homens, eles representavam o próprio imperador. Se o embaixador disse sim, o imperador disse sim. Se o embaixador disse não, o imperador disse não. Então eles tinham poder de vida e morte, está entendendo? Eles tinham poder total, eles representavam o imperador naquele momento, com o objetivo de apaziguar aquele povo. Então esses embaixadores, eles representavam o próprio imperador. Irmãos, esses embaixadores não podiam ser mortos, por exemplo, porque se ele morresse, era um atentado à vida do imperador. Então essa pessoa sofreria consequências horríveis ali. Nós vivemos num mundo onde tem pessoas que se rebelaram contra Deus. Paulo diz que nós somos como inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus. A partir do momento que nós somos pecadores, nós amamos mais o pecado do que a Deus. Nós somos inimigos dele, e é assim que a Bíblia nos chama. Mas Deus levanta embaixadores no meio deste povo rebelde, com o objetivo de apaziguar este povo contra Deus, com o objetivo de fazer com que este povo rebelde se submeta à autoridade do grande imperador, do grande rei. Estão entendendo isso? Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos enviados ao mundo hostil, um mundo que odeia Cristo, um
ao território inimigo, para que nós possamos, por meio da palavra da reconciliação, fazer com que eles deixem de ser inimigos de Deus e se tornem amigos de Deus. Para que, além de serem amigos de Deus, eles sejam feitos filhos de Deus. E que, ao serem feitos filhos de Deus, se unam a nós no ministério da reconciliação. Irmãos, essa é uma verdade maravilhosa. Eu não sei quantas a vocês, mas isso me deixa muito entusiasmado. Eu represento a Cristo. Eu sou representante de Cristo aqui. Eu sou embaixador da parte de Cristo. Então, quando as pessoas ouvem a minha voz, elas não devem ouvir a minha voz simplesmente. Elas devem ouvir a voz de Deus. Quando eu for me comunicar com as pessoas, eu devo falar as palavras de Deus. E as pessoas vão esperar isso de mim. E se eu fazer algo errado, as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: olha, ele não é crente. Por quê? As pessoas esperam que eu seja diferente, porque eu represento a Cristo. Quando eu digo uma palavra de conforto para alguém, eu sou ali boca de Deus, nesse sentido, falando para essa pessoa, eu represento Deus ali naquele momento. Quando eu ajudo, quando eu tenho compaixão, quando eu faço qualquer outra coisa, eu represento Cristo ali, eu sou corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo. Então, quando eu faço, quando nós fazemos, nós somos Cristo fazendo ali. Cristo, vou fazer uma pergunta para você. Cristo, ele se omite em algum momento? Cristo, ele deixa de cumprir o seu papel? Cristo, ele deixa de responder aos necessitados? Cristo, ele deixa de saciar a fome da palavra daqueles que estão sentindo sede? Cristo, ele abandona aqueles que precisam dele? Cristo deixa de amar os simples? Cristo deixa as viúvas, os órfãos desamparados? Cristo deixa de responder àqueles que o buscam em sinceridade? Eu acho que não. Eu não sei o Cristo a quem você serve. O meu não faz isso. E ele faz todas essas coisas por meu intermédio, por seu intermédio, porque nós somos embaixadores da parte de Cristo. Paulo escreve essa carta aos Coríntios e de várias outras vezes da salvação. Nós não encerramos o assunto, olhamos apenas uma parte do texto, e nessa pequena parte descobrimos que em Cristo nós temos uma nova criação. Descobrimos que nessa nova criação temos uma nova visão. E ao ter essa nova visão, nós percebemos a necessidade de agir de acordo com a nossa nova missão, a de levar o Evangelho, a mensagem da reconciliação, aonde ela nunca chegou. E Paulo diz isso para os Coríntios, e ele aproveita o assunto, Ele aproveita o assunto para dizer, para uma mensagem direta para a igreja de Corinto. Ele diz que de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse o nosso intermédio. Ele está falando nosso intermédio, eu e vocês, Paulo e a igreja, Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo escreve a uma igreja, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que ele já diz que são participantes do seu ministério, ou seja, Paulo os reconhece como salvos. Mas Paulo olha para a cara dos coríntios e diz: já que eu sou embaixador da parte de Cristo, e eu tenho o ministério da reconciliação, eu vou dizer isso para você agora. Em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus. Corinto, a igreja de Corinto, mesmo tendo essa nova criação, essa nova visão e essa nova missão da parte de Deus, estava deixando de viver de acordo com essas bênçãos. E nesse sentido, eles precisavam se reconciliar com Deus. Não que eles tinham perdido a sua salvação, mas em algum momento eles tinham abandonado e tinham deixado de viver da forma digna da sua nova criação, visão e missão.
Talvez você também tenha feito isso. Talvez você não tenha participado das missões, você não tenha orado, você não tenha contribuído. Talvez você tenha negligenciado. Talvez você esteja falhando nessa área. E a mensagem de Deus para você é: reconcilie-se com Deus nesse momento. Reconcilie-se com Deus. Peça perdão para Deus. E diga para Ele que você se arrepende disso. E que você quer estar bem próximo a Deus. E você quer viver de acordo com a sua nova criação, a nova pessoa que você é. Você quer olhar as pessoas de acordo com a sua nova visão. E você quer atuar na visão, na missão de Deus. Reconcilie com Deus. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Não espere até amanhã. Faça isso agora. Agora. Reconcilie-se com Deus. Abaixe a sua cabeça.